Olá, uma boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui começando a live Karma e o Impacto na Sua Vida. Em breve vou convidar para falar comigo meu grande amigo e irmão Pedro Hanuman Das. E teremos aqui uma tônica de um formato de debate com uma tônica para realmente trazer visões diferentes sobre karma, de um modo que a gente possa entender aquelas coisas que ninguém fala. A gente ouve muitas coisinhas que não fazem o menor sentido de karma, que você dá um tapa em alguém, você vai receber um outro tapa na mesma intensidade, na mesma hora. Karma não é isso, karma é muito mais profundo e pode ser analisado de várias óticas. Então agora eu vou convidar o meu colega, meu irmão, Pedro Hanuman, para participar. Se por acaso não chegar, por favor, me mande uma mensagem. Agora está rolando. Namastê, Hum, tudo bem? Então, primeiramente, que a sabedoria dos mestres possa estar presente aqui nesse serviço com muita humildade, que possamos fazer o nosso melhor aí, tocando em um tema tão importante e profundo como a lei do karma, né, e todas as suas, ou pelo menos muitas das suas ramificações, né, no, efeitos práticos em nossas vidas. Gratidão, que assim seja. Bem, Você gostaria de teremos começar? então um formato de uma exposição inicial da compreensão que cada um tem sobre o que é karma e depois começamos um debate, começamos perguntas. Então, gostaria de te convidar a iniciar, se assim você se sentir confortável. Eu? Tá bom. Tudo bem, posso começar. Então, eu vou trazer aqui algumas definições, primeiro, para dar uma base do conceito de karma, e aí eu vou aprofundar um pouco mais, mas de maneira breve também, para não ficar muita coisa aqui. Então, e depois, com certeza, você vai agregar aí com o seu conhecimento. Então, primeira coisa, se entender que a palavra karma, né, ela vem da raiz sânscrita de kri, que significa ação, né? Um agir, um fazer algo, né? E ela corresponde à lei, né? A lei da ciência, como eu postei num vídeo prévio, de ação e reação, ou lei de causa e efeito, né? Ou mais profundamente, como a causalidade espiritual por detrás dos fenômenos que observamos, né? Então, é, causa e efeito, certo? De ações que nós realizamos diariamente. E essas ações, elas não são somente ações realmente físicas ali do seu corpo interagindo com o mundo, né? Mas também eu sinto muito importante colocar nessa base aqui de que ela se inicia também, na verdade, nos pensamentos, né? Então, pensar é uma ação, mas parece que não é. Pensar é uma ação e falar também. Então, o karma ele vai agir a partir do seu pensamento, da sua palavra e da sua ação concreta no mundo, né? E uma definição muito interessante de entender como funciona essa causalidade espiritual é um um desfiladeiro assim que ecoa, né? Por exemplo, imagina você está no Grand Canyon lá nos Estados Unidos, né? E você dá um grito e você escuta o eco desse grito, ele retorna para você, né? Então, o universo ele vai responder, ele vai trazer de volta para você nessa reação do universo aquilo que você está depositando nele. Então, se você grita amor pro desfiladeiro ali, ele vai retornar amor, né? Mas se você grita com ódio, então também você vai receber o ódio de volta. É comum naquela frase que fala que gentileza gera gentileza, né? Então,
É meio que essa lógica de que aquilo que você está colocando para fora é o que vai voltar para você. Mas lembre-se, isso também é correspondente dentro dos nossos próprios pensamentos. Se você cultiva bons pensamentos, a tendência é que você sinta-se melhor, né? Do que se você ficar cultivando pensamentos de preocupação, de muita ansiedade ou de, enfim, pensamentos deprimentes, né? Esse tipo de coisa. Então, essa é a primeira base para entender, né? Daí, eu vou seguir, eu tô com a minha colinha aqui, eu vou seguir para trazer também uma questão muito comum, o pessoal pensa no karma como uma punição, né? Então eu fiz algo de errado e o karma veio me punir, né? Só que não é exatamente, não é como um juiz que está lá punindo as suas infrações, né? Por assim dizer. O karma, na verdade, ele é um professor, né? A lei do karma, ela na verdade, ela é uma professora divina. É a misericórdia divina, né? Trazendo a consequência de todas as nossas ações, né? Nos pensamentos, na palavra e na ação. Então, é, esse professor, né, o que ele está tentando ensinar, né? Ensinar justamente qual é a consequência das nossas ações. Então, à medida que você vai aprendendo a lição que é aquele karma está tentando te ensinar, então, por exemplo, imagina que você vive ciclos repetitivos de escassez ou ciclos repetitivos de relacionamentos tóxicos ou empregos tóxicos, enfim, tem mil exemplos, você pode observar isso, mas que você percebe que é repetitivo, que é um ciclo que está acontecendo ali. Isso tudo você pode observar como a lei do karma que está agindo para você perceber esse padrão e esse padrão deixar muito claro para você aonde que as suas ações estão manifestando esse ciclo repetitivo em sua vida, né? Um ciclo que pode ser positivo, pode ser negativo. Então, eu vou entrar nesse ponto depois do karma positivo, karma negativo, né? Então, o karma não é uma punição, mas é um professor divino. À medida que você aprende a lição que aquele karma tem para te ensinar, né, aquela consequência da sua ação, você consegue transformando essa sua ação para, então, seguir para uma nova lição, né? Então, a questão da sabedoria, né, o cultivo da sabedoria e observando os efeitos do próprio karma, né, e isso é uma força transmutadora muito poderosa do próprio karma, né? Um grão de sabedoria, ele pode queimar uma montanha de karmas, né? Um grão de percepção, de autoconsciência. Quando você percebe aquele padrão que está se repetindo na sua vida, já é o primeiro passo para você conseguir superar esse karma. E existem algumas maneiras, né, de você conseguir lidar com esse karma. Então, como eu falei, essa questão da sabedoria, de cultivar a sabedoria, de observar os fenômenos com clareza, né? Não ficar só preso no ciclo, mas tentar compreender. Isso é uma das maneiras. Outra maneira é através da devoção, pedir ajuda mesmo de Deus para esclarecer essa questão kármica e te ajudar a superar isso. Então, meu Deus, me ajude a sair desse ciclo de escassez financeira, me ajude a perceber o que eu preciso mudar. Essa devoção, através da prática espiritual, né? A graça de Deus, ela realmente ela desce efetivamente na medida certa para te ajudar aos poucos aí transmutando isso. Outras práticas espirituais como yoga e meditação também são como, né, medidas tanto preventivas quanto medidas de tratamento mesmo, para, enfim, transmutar, de transmutação desse karma. E uma outra questão é a do serviço, do seva, que nós falamos, né? Então, praticar o serviço aos outros, ao mundo, a si mesmo, a Deus, mas servir esse estado interno de servir, de estar
pronto para servir ao próximo, né? Com amor, né? O serviço amoroso, transcendental, que não espera os frutos das ações, mas que está lá puramente pelo serviço, né? Esse tipo de serviço, quando você ajuda alguém, quando você faz um serviço despretensioso, assim, né? Isso gera méritos, né? Na lei do karma, que vão aos poucos neutralizando os débitos kármicos, né? Então, digamos assim, de forma simples, as coisas ruins que você estava fazendo, você faz uma coisa boa, verdadeiramente boa, e ela vai neutralizando aos poucos essas questões mais negativas, né? Cultivar o karma positivo nesse sentido para diminuir o karma negativo. E então nessa linha eu também já quero entrar para explicar a questão do karma positivo e karma negativo, né? Nós temos como eu falei, é o fruto das nossas ações, né? A consequência das nossas ações. Temos ações que vão gerar frutos amargos, né? Que trazem sofrimento para a nossa vida, que trazem mais dificuldades para a nossa vida e dificuldades para a gente encontrar a felicidade que tanto buscamos, né? Isso ações egoístas, de maneira principal, assim, ações egoístas. Aí pode ser por ganância, pode ser por inveja, enfim, por luxúria, né? Quer dizer, o luxúria não só sexual, né? Mas a luxúria no sentido de abusar dos sentidos que trazem prazer ao corpo, né? Tudo isso, assim, gera uma série de efeitos negativos, né? Para a felicidade humana, para a psique humana, que é o karma negativo, que é o que chamamos. E o karma positivo, ele é baseado no cultivo das virtudes, no cultivo das virtudes espirituais, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de virtudes, por exemplo, você cultivar a calma, cultivar a paciência, né? Cultivar o perdão, né? Internamente, lembra que vai desde os pensamentos, a palavra e a ação. Então, internamente, você cultivar a gratidão, né? Praticar a generosidade e o serviço amoroso, como já foi colocado. Tudo isso vai fortalecendo essa árvore que plantamos, né, a sementinha, para crescer uma árvore de frutos positivos, de karmas positivos, que vão trazer paz e prosperidade realmente para o nosso ser interior, certo? E já estou acabando aqui minha explicação, desculpa se eu estiver muito longo. Trazer também só mais duas questões. A primeira é separar realmente a diferença entre um karma individual de um karma coletivo, que também dá para fazer essa distinção, né? Então, pensa que assim, todos nós, seres individuais, nesses corpinhos que habitamos, né? Temos nosso karma individual. Então, as ações que nós individualmente fazemos e as consequências que individualmente sofremos dessas ações. Mas também existe o karma coletivo, né? O karma que coletivamente, né? Muitas almas, muitas pessoas, né? É, é, realizam e assim colhem os frutos desse karma. Então, dentro do karma coletivo, a gente pode observar de vários níveis, né? A partir de um nível planetário, né? Então, o karma em um nível coletivo e um nível planetário. O karma da humanidade no planeta Terra, né? Podemos observar esse karma de maneira coletiva no planeta. Podemos observar o karma de cada país, né, dentro de suas fronteiras, o karma daquele país coletivo, o karma da sua cidade, o karma do seu bairro e também muito importante o karma familiar, o karma ancestral, o karma que está dentro da sua linha ali genealógica, que também te afeta, né? E essa questão do karma coletivo, o que acontece? Tanto o karma coletivo influencia o karma individual e o karma individual, cada um serzinho, influencia no todo,
no karma coletivo, né? Então, é muito importante, às vezes, observar e diferenciar essas questões internas, porque você vai estar passando por uma questão pessoal, uma dificuldade ali, que se você analisar bem, não é seu ou não é somente seu, mas é um karma que envolve a sua família, que envolve a sua cidade, né, suas condições. E aí mas o trabalho em si, né, de transmutar isso, é sempre individual. Então, é sempre você consigo mesmo, através do poder da sua vontade, né, tomar atitudes diferentes para, aos poucos, mudar esse karma do negativo para o positivo, que a gente só quer realmente receber o karma positivo, né? A gente quer se sentir bem, a gente quer prosperar, a gente quer, enfim, quer sentir o amor de Deus, sentir o amor das pessoas, se sentir amado, né? Nós queremos esse karma positivo. Então, esse trabalho de transmutar do negativo para o positivo, trabalho interno, que novamente ele vem desde o pensamento, cultivo de bons pensamentos, cultivo da virtude nos pensamentos, aí em seguida para a palavra, né, que a palavra manifesta a realidade dos pensamentos, a palavra manifesta, você acredita na palavra que está sendo manifesta e através disso você age de certa maneira que você começou a cultivar no seu pensamento. Então, isso eu sinto muito importante colocar. E o último ponto, agora já para encerrar essa explicação primeira, é a dos 3 tipos de karma individual, certo? Agora já entrando também um pouco mais no ponto místico da questão kármica, né? Então, compreendendo a realidade espiritual da reencarnação, né, de almas que reencarnam e vivem em corpos transitórios, efêmeros e vivem seus dramas, né? Existem 3 karmas individuais, porque muitas pessoas vão pensar assim que existe muita injustiça no mundo, né? Então a pessoa nasceu e ela já está sofrendo, né, as consequências de um karma muito pesado. Tipo, a pessoa nasceu numa condição terrível de vida, ou ela cresceu nessa condição, enfim. E aí parece que é muito injusto, né? Mas os mestres eles trazem uma explicação para isso, né? Não é que é puramente injustiça ou maldade, sadismo de Deus, né? Não é isso. Na verdade, a alma também carrega o karma, né? De outras encarnações e tudo mais. Então, compreendendo esse movimento de encarnar de corpos em corpos, existem 3 tipos de karmas individuais. O primeiro aqui é o Sanchita Karma. Não precisa decorar os nomes, é só o conceito mesmo. Sanchita Karma, que seria, de maneira bem simples, colocado como um armazém ou como uma poupança. Pensa em um banco, você tem uma poupança no banco, e esse banco, essa poupança, ela contém tanto méritos quanto deméritos, ou crédito e débito, né? Então, pensa como um somatório, assim, geral, desses tantas ações meritosas, virtuosas e ações, né, que geram débito kármico. E esse é no espectro amplo, assim, da alma em várias vidas. Daí nós temos o segundo tipo de karma, que é o Prarabdha Karma. Com certeza o Davi consegue pronunciar melhor que eu essas palavras. Mas, enfim, Prarabdha Karma, que seria a questão dessa sua encarnação atual. Então, o seu destino atual nessa encarnação, todas as conjunturas que você não consegue controlar, que estão presentes nessa sua encarnação aqui e agora, né? Imagine que essa seria a porção daquela poupança, né, do último karma, a poupança é uma porção dessa poupança que você trouxe como alma para viver nessa pequena encarnação como personagem, como esse ser humano que você se identifica hoje, certo? E nós temos o terceiro tipo de karma, que é o mais interessante, importante para nós agora, que é o Kriyamana Karma.
Priyamana Karma, que é aqui que está depositado o seu livre-arbítrio e o seu poder de vontade, a sua força de vontade para realizar essa transmutação do seu karma, né? É aqui que você tem, no aqui e no agora, que você tem o poder da vontade, né, depositada dentro de você para escolher como que você vai agir, né, e reagir também aos acontecimentos à sua volta. Então, acredito que é isso. Minha primeira introdução. Falei muita coisa. Então, quando você trouxe o ponto de melhorar o karma bom, você falou de gratidão, você falou de generosidade, então já agradeço a generosidade por estar compartilhando esse conhecimento, tá fazendo esse estudo e organizando para trazer as ideias. Eu acredito que a maior parte das pessoas já ouviu falar de karma, mas provavelmente nunca foi apresentado a esses conceitos. E aí, só tentando fazer um apanhado aqui de cabeça mesmo, você trouxe, acho que, 5 pontos principais. O primeiro que karma significa ação, tanto ação física, quanto ação falada, quanto ação mental. Então, pensamento já é uma ação para essa lei. E, então, karma não é apenas ação, mas ação e sua consequência. E depois, o segundo ponto, se não me engano, você comentou que karma não é uma punição. Karma, ele é um caminho para que a gente navegue nessa existência e receba as graças divinas. Eu não lembro exatamente qual termo você usou, mas foi algo por aí, se eu me lembro bem. Depois que não existe nem karma, é, que, que existe karma bom e karma ruim, e existe maneira de lidar com ele. E por fim, você trouxe tipos de karma, né? Individual versus coletivo, e os 3 tipos de karma individual. É mais ou menos esse apanhado, esse é um apanhado do que você falou. Isso, Acertei perfeito. direitinho? Sim, Boa. certo. Ok, então trazendo aqui uma outra perspectiva, completamente de acordo com tudo que você falou. O estudo que você fez claramente foi muito preciso em trazer cada um dos pontos. E eu gosto de olhar para uma perspectiva mais prática, porque por muito tempo eu ouvia falar de karma e falava, não, cara, que besteira, isso não faz o menor sentido. E quando eu comecei a estudar karma de verdade, especialmente quando eu fui para a Índia passar um ano lá, eu falei, cara, karma é uma parte tão importante dessas sabedorias que funcionam, então deve existir alguma coisa que realmente faz sentido, vamos estudar. E eu entendi algumas chavezinhas que viraram tudo como eu entendi a karma. E a principal tem uma coisa que eu gostaria que você lembrasse, você espectadora que assistindo essa live, tem uma coisa que é importante lembrar daqui karma significa que você é o responsável pela sua vida. Karma significa que você é o responsável pelo que acontece na sua vida. Eu explico. Existem 3 elementos que a gente chama de karma, mas são 3 elementos diferentes. O primeiro é a ação, em sânscrito karma. O segundo é a marca que a ação deixa, que em sânscrito é samskara. E o terceiro é a consequência dessa marca, e em sânscrito é vasana. Então, quando você faz uma ação, e como o Pedro falou, como o Hanuman falou, essa ação ela pode ser física, pode ser falada, pode ser um simples pensamento. É como se você estivesse plantando uma sementinha. E essa sementinha, cada vez que você faz ação novamente, você está cuidando dela. Então, no karma, você planta uma semente. A ação, você planta uma semente. E a semente é uma marca. E você cuidar dessa semente até ela crescer, é a marca se consolidando, se solidificando. E é uma sementinha vira uma árvore forte, é uma marca muito poderosa. Você não consegue arrancar uma árvore com as mãos, ela está fixa lá, ela está realmente marcada. Esses são os caras que vai lá para o que o Pedro falou do Santita, né, de um armazém. São os caras, eles se constroem dentro de um grande arcabouço de karma, um arcabouço de ações que você realizou. E quando essa árvore cresce, ela gera frutos. Os frutos são os vasanas. São tendências, são coisas que vão acontecer na sua vida, ou pelo menos tendem a acontecer na sua vida,
devido às ações que você realizou. A gente chama tanto a ação quanto as marcas, quanto os frutos como karma. Isso confunde um pouquinho. Então, é tanto o gênero quanto a espécie. Ou a ação em si a gente chama de karma, mas também as marcas e também as, os frutos a gente também chama de karma. Para ficar mais simples, eu vou chamar de ação, marca e frutos. Então, você faz uma ação, essa ação deixa uma marca e essa marca gera um fruto, né? Você planta uma semente, cada vez que você vai plantando a semente, essa árvore vai se nutrindo e fortalecendo e em algum momento ela gera um fruto. Basicamente, quando a gente fala que a gente está colhendo o fruto do nosso karma, é isso. É a imagem do eco que o Hanuman trouxe, que é você tá falando amor, e você tá ouvindo de novo. Aí você fala outras vezes amor, 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 e de repente o fruto que você colhe é amor. Porque é isso que você plantou, é isso que você nutriu, é o que você vai colher. Você não vai colher uma coisa que você não plantou, uma coisa que você não regou, não cultivou o solo. Então, o principal de karma é que você é o responsável pelos frutos que você colhe, você é o responsável pela sua vida, porque você plantou aquilo. Agora, o fruto que você está colhendo pode ser um fruto que dificulte muito a sua vida, pode ser um fruto de pobreza material. Então, você vai ter muita dificuldade de gerir a sua vida material porque você não se preparou, não desenvolveu uma habilidade, não desenvolveu uma carreira, você criou uma reputação que as pessoas não confiam em você. Então ninguém quer trabalhar de você, ninguém quer comprar algum produto ou um serviço de você porque você não cultivou, você não plantou e cultivou essa confiança, essa habilidade, essa carreira, esse ambiente propício. Você não investiu para colher isso. Então a dificuldade material ela pode vir uma falta de cultivo de um ambiente propício para colher frutos de abundância material, de prosperidade material. Então, existe um lado místico? Existe. Mas mesmo se você fosse cético, 100% cético, olha para isso. Você não investiu em uma carreira e você não tem uma boa colocação profissional. Você não investiu em confiança, então as pessoas não querem te contratar ou comprar coisas de você, porque elas não confiam em você e dessa maneira você não tem prosperidade, abundância material. Então, o fruto que você colhe é resultado direto do que você plantou e nutriu, mas ele gera uma nova condição. E essa condição é uma tendência. Se você está em um local com uma tendência que as pessoas não vão confiar em você, é muito difícil você virar a partir daí e fazer as pessoas confiarem em você. Mas é uma tendência, não é uma sentença, não é fatalista. Você pode virar esse jogo. Se você quiser, você muda a sua ação. Então, olha só, você fez um karma que gerou um fruto. E quando você está colhendo esse fruto, existe uma tendência de falar, olha só, mas a minha vida está assim. E se você se submete a esse a minha vida está assim, você não exerce de forma consciente, ativa, intencional a ação para gerar o que você quer. E aí, se você simplesmente segue a tendência, você está reforçando aquele mesmo karma, você está nutrindo mais essa árvore, você está gerando mais frutos de falta de abundância, de escassez, nesse exemplo específico. Mas em qualquer momento você pode falar, não, até esse momento eu estou colhendo esses frutos amargos, eu não quero mais colher. Então, a partir daquele momento, você decide plantar um karma diferente. Você decide agir de uma forma diferente, tanto no mundo material, quanto na fala, quanto no pensamento. E pode ser até mais sutil. A sistematização clássica é essa mesmo, né? De 3 níveis de karma. Mas pode ser mais sutil, simplesmente o sentir eu não mereço vai te fazer nutrir a árvore da escassez. Então você tem que cortar o eu não mereço, eu não sou capaz, é culpa daquela pessoa, eu sou uma vítima, olha só como minha vida é difícil. Se você não cortar tudo isso, você vai estar nutrindo essa árvore, do exemplo da escassez, mas pode ser de qualquer sofrimento, pode ser da solidão, pode ser da depressão, pode ser qualquer coisa, inclusive positiva, né? Então é importante cortar esses elementos mais sutis até mesmo do que o pensamento, para que você possa
começar a agir com um karma mais propício, para ter um karma bom, e plantar arvorezinhas que vão te dar frutos doces. Então você vai colher uma vida melhor a partir de uma semente melhor que você plantar e consistentemente nutrir, porque senão ela vai morrer antes de você colher. Como resumo do que eu falei, o ponto-chave de karma é: você colhe a vida que você planta. Você escolhe a vida que você planta. Então é importante escolher as sementes de forma consciente e nutrir apenas as árvores, né, as marcas, são as caras, que você quer nutrir, porque assim você vai ter os vassanás propícios para o que você quer e você vai ter uma vida adequada com o que você desejou. E E claro, né, para você fazer essa ação adequada, é importante você ter consciência da ação que você está fazendo. Até porque a ação não é só externa, é interna também. Então, se você sente eu não sou adequado, você tem que perceber que você está sentindo isso, você está agindo de uma forma por causa disso. E é por isso que eu medito, e é por isso que eu ensino meditação, né? Então, quem não conhece, eu tenho curso de meditação, pode ir lá no link da bio. Tem uma aula gratuita que apresenta uma introdução, que traz um pouco desse conceito de uma forma bastante didática, que já traz uma prática para começar a perceber que tem coisas mais sutis do que apenas o material, apenas o muito denso, né? É importante sentir, escutar dentro de você, o nome do curso é Escute Dentro. É importante escutar dentro de você o que te move a fazer uma determinada ação, um determinado karma, ou o que te move a fazer outra ação, outro karma. E desenvolver essa habilidade de perceber as sutilezas que existem dentro de nós, para a partir daí ter consciência e consistência de fazer o karma que vai trazer a vida que você quer produzir. Essa é a minha Assim, apresentação, meu grande amigo. maravilha, perfeito. Muito bem falado. Muito legal. Exatamente. Eu gostei que, justo quando a Janaína aqui mandou a pergunta, né? Você acabou colocando, deu o contexto que acabou respondendo a pergunta, né? Olha que maravilha, não tinha nem visto a pergunta. Mas, pô, mas só para deixar mais claro mesmo que para ela, é como o Davi falou, né? Essa questão de plantar sementes, né? Então, tem karmas do passado, como a gente falou, que são os frutos que você está colhendo, ou que você ainda, né, tem que colher mais, enfim, e tá tudo certo, mas para você mudar esse padrão, né, esse padrão kármico, aí realmente é com utilizar a força da sua vontade, né, na escolha. O que você escolhe plantar hoje, né, que mais para frente vai te dar um fruto mais saboroso. Não só plantar, mas alimentar, né? Porque tem coisas que a gente planta, mas a gente esquece de alimentar, né? Tem que ir regando a plantinha ali. Eu até acrescentaria mais um ponto, que é. Vou fazer uma pequena digressão de acrescentar esse ponto. Eu trouxe o exemplo de que se você não nutre sua carreira, seja com confiança, desenvolver habilidades, etc., você está plantando escassez material, né? Não está plantando abundância, você não vai ser uma pessoa muito próspera materialmente. Mas tem gente que nasce rica e tem gente que nasce pobre. Então, não foi nessa vida que a pessoa fez alguma coisa que fez ela ficar pobre ou fez ela ficar rica. Então, existe um karma ancestral, né, que pode ser os seus pais terem trabalhado para você ser rico, ou um karma coletivo, você ter nascido em um país que é pobre. E também existe uma forma de trabalhar, equilibrar, curar. Curar, eu acho que é uma palavra meio tendenciosa, não acho que seja mais adequada aqui, mas existem formas de trabalhar esses karmas. O Hanuman trouxe na apresentação dele de focar em Deus, de práticas espirituais, seja um sadhana, uma meditação, ser uma pessoa benevolente, fazer caridade. Tudo isso são formas de curar, de equilibrar e trabalhar esses karmas.
Tem um exemplo que eu gosto muito, que eu vi de um monge budista, que é, se você tem um karma, que em algum momento você vai ter o pneu do seu carro furado, você pode fazer esse karma ele ser melhor ou pior, no sentido de, imagine que você está dirigindo na neve, no meio da noite, no meio do nada, e o pneu fura. E aí você vai estar com o carro ali, você vai congelar e você vai ter uma morte muito sofrida. Então é um karma que era relativamente pequeno, que se tornou uma coisa muito grande. Você está morrendo congelado por causa do pneu furado. Agora, se você faz todo esse trabalho, né? Se você chega lá no Grand Canyon e grita amor, caridade, compaixão e realmente está ali se colocando, não apenas falando, mas colocando de dentro para fora em todos os níveis para ser uma pessoa mais íntegra possível, quando você grita isso no Grand Canyon, você ainda vai ter aquele karma de o seu pneu furar, né? A árvore que você plantou ainda tem o fruto ali, é o que você tem para comer, você vai comer aquilo. Mas em vez do seu pneu furar no meio da neve, e você morrer congelado, o seu pneu ele pode furar em frente de uma borracharia aberta e, não sei, o borracheiro vai ser o amor da sua vida. Então, aquele karma que poderia te matar de uma forma sofrida pode ser o maior presente da sua vida. Pode ser não apenas um grande livramento, mas pode ser a maior bênção que você tem, né? Nossa, encontrei o amor da minha vida, encontrei o meu guia espiritual, tive uma oportunidade de emprego porque conheci uma pessoa ali, porque essa situação aconteceu. Então, a questão é muito menos como que eu vou mudar o karma que eu tenho, porque aquela árvore já está plantada, aquele fruto vai acontecer, é o que você tem para comer, é aquele fruto, você vai comer aquele fruto. Então, aceita, você plantou isso de alguma forma, seja no karma individual, coletivo, seja numa vida passada, seja nessa, independente do que você acredita, aquilo é o que se apresenta. Mas, nesse momento, você pode decidir plantar um karma diferente. Você está num ambiente que as pessoas falam coisas horríveis, cara, uma coisa aconteceu para você estar nesse ambiente. Independente do que foi, se é culpa sua, culpa de outra pessoa, é culpa do Estado, é culpa de Deus, tanto faz, aquilo está ali. A partir daquele momento, você pode não falar coisas horríveis. Você pode começar a se fechar para não receber essas coisas horríveis e lentamente ir mudando o ambiente ao seu redor. Não com o objetivo de eu vou mudar as pessoas, mas simplesmente o objetivo de eu não vou plantar essa semente que é ruim. Eu escolho plantar uma semente que vai fazer um bem para o mundo. E quando você faz isso de uma forma consistente, você vai colocar uma plantinha, ela vai virar uma grande árvore e, no tempo devido, pode ser questão de minutos ou talvez algumas décadas, você vai ter a fruta que você quis comer. Ela vai estar lá disponível, madura, doce, para que a sua vida e a vida das pessoas com quem você compartilha essas frutas se torne melhor e mais agradável. Perfeito. Empolguei, né? Não, mas é isso mesmo. O ponto mais importante aqui de você é você compreender que você não deve se sentir uma vítima, né? Você não deve se sentir uma vítima. Na verdade, todo esse ensinamento, essa aula aqui, é para você se empoderar, né? É para você se empoderar e entender que você tem sim, né, esse poder da sua vontade para transformar a sua realidade e, consequentemente, afetar também as pessoas ao seu redor, né? Seja no seu círculo ali imediato da sua família ou mesmo até no seu bairro, na sua cidade, enfim, tudo isso é, afeta, né? O karma individual afeta o karma coletivo, né? Então a gente faz essa transmutação de dentro para fora. Exato. E Eu que gosto muito desse caso. e o que o Davi falou foi justamente que muitos karmas passados ali que ainda eles devem ser, né? Enfim, colhidos, eles podem sim ser amenizados. Se eles não puderem ser anulados, eles podem ser amenizados. Entende? Perfeito. E, bem, quem estiver assistindo pode fazer pergunta, estamos abertos aqui para responder. Mas eu queria te Meus fazer uma amigos aqui pergunta, meu também. caro irmão. Opa, A maneira como eu estruturei a minha exposição inicial foi realmente a mudança de compreensão que eu comecei a usar o karma, comecei a usar a ideia de karma de uma maneira que fosse benéfica na minha vida, né? Que é entender que
O karma significa que eu sempre tenho o poder de plantar o fruto que eu vou colher. Pode ser que não seja agora, pode ser que eu não veja de forma clara, mas eu estou sempre plantando o que eu vou colher. Então, isso foi muito importante para eu mudar a forma como eu me coloco no mundo. Então, o conceito de karma ele foi útil para mim. Eu queria saber como o conceito de karma é útil para você, como que essas ideias que você trouxe, né, muito bem mapeado todos os pontos na sua exposição inicial, como que você usa essas ideias para viver melhor. Olha, é, isso inclusive ainda conversa com a pergunta anterior, né? Mas essa questão de você, como eu expliquei, para você fazer essa transmutação do seu karma, o primeiro passo é você perceber, né, esse movimento que está acontecendo, você perceber esse padrão kármico que está acontecendo de maneira repetitiva na sua vida, te trazendo algum desconforto, algum sofrimento ali, né? E esse primeiro passo de perceber é o passo que você consegue se empoderar, porque enquanto você não percebe o que você está fazendo para gerar o seu processo kármico ali, que está te trazendo sofrimento, enquanto você não percebe isso, você não consegue mudar isso, né? Então, trazer essa consciência, observar, né? Por isso que a prática da meditação é tão importante, tão valiosa, porque a gente pratica esse estado de observador, né? Observador dos pensamentos, né? Mas observador depois, quando você, né, levanta, vai trabalhar, vai lavar a louça e tal, você continua, tenta manter esse estado interno de observador, e aí você começa a perceber realmente essas coisas, né? E entender que tudo isso é karma. Tudo isso é karma. Se a sua vida tá uma merda agora, com licença da palavra, e aí você quer que ela fique melhor, né? Você deseja um futuro mais feliz, mais próspero, perceba que tudo isso é karma. E você, o primeiro passo é perceber. E tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você, é que nesse processo de perceber, né, o karma, Uhum. às vezes é muito mais difícil do que a gente pensa, é muito mais difícil do que parece assim falando aqui, né? Você mudar um comportamento, você mudar um hábito ou você superar um vício, né? Isso é muito complicado assim, tipo, para a cabeça humana é muito complicado você superar um vício, superar um hábito que já está com você há anos, você é super identificado com aquele hábito. E isso é muito interessante, porque na minha experiência pessoal, eu entendi que, às vezes quando você para observar, você fala assim, tem um hábito, você tem um hábito, né? Ou um vício, vamos dizer, você tem um vício, e você quer se libertar desse vício, né? Só que é, você passa a perceber que chega um ponto, às vezes, que você, quando chega naquele ponto, às vezes é um gatilho que ativa esse vício, por exemplo, quando chega nesse ponto, a sua decisão já está tomada, você já não tem a força de decidir, porque a sua decisão já foi tomada antes. É muito louco, porque nesse padrão kármico, assim, às vezes você tem que se prever, você tem que se prever antes de você sentir o gatilho do vício, daquele mau comportamento, você precisa, antes, muito antes do gatilho aparecer, já estar cultivando, né, um estado positivo de mente, um estado positivo na fala, na ação, que vai te prevenir, né, de recair nesse hábito quando esse gatilho chegar. Isso para mim tem sido assim transformador, porque novamente, é uma maneira de empoderar, entender como funciona melhor essa questão, que muitas vezes é inconsciente, são hábitos inconscientes ou subconscientes, são padrões mentais muito enraizados ali, muito difícil de quebrar. Perfeito. Tipo, não é só na hora que ele aparecer que você vai trabalhar com ele, você tem que estar trabalhando antes. Ou seja, antes dele aparecer no seu dia a dia, você já tem que estar com ele em mente, falando, ó, quero mudar isso, estou transformando, vou fazer diferente, tal, 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 plantando essa sementinha. Perfeito. Eu achei.
Eu teria uma pequena ressalva que é muito mais de linguagem, muito mais forma de dizer do que realmente o que foi dito, que é quando surge o desafio, você não consegue dizer não porque você já fez a escolha no passado. Eu, eu não gosto de colocar nesses termos, porque parece que em algum momento a gente perde a possibilidade de escolher diferente. E a gente nunca perde. De vez em quando é muito difícil porque a gente já fez a escolha no passado. Mas a escolha no passado ela gera uma tendência, mas ela nunca é fatalista, determinista no sentido de a minha ação no futuro vai ser tal. Sempre existe liberdade, sempre existe escolha. Não tem nada, nada, nada que a gente seja obrigado a fazer. A gente não é obrigado a comer, a gente não é obrigado a cuidar do filho. É sempre escolha. Mas quando a gente entra na lógica de não, eu tenho filho agora, eu tenho que cuidar, então eu vou receber essa obrigação, a gente acaba entrando num loop de, olha só, o peso que eu tenho na minha vida. E não, eu estou escolhendo cuidar do meu filho, eu estou escolhendo me alimentar e me exercitar para estar saudável e estar atuante nesse mundo. Então, eu só teria realmente essa pequena mudança de, de termo, mas ela traz uma verdade muito grande, né? Eu não usei esse termo, mas ela traz uma verdade muito grande. Inclusive, o Karma Yoga, eu vejo ele em duas etapas. O que a gente vê lá no Bhagavad Gita é que quando você age de forma desinteressada, você está sempre agindo sem gerar uma expectativa, então você está sempre agindo sem gerar um karma. E aí, dessa maneira, você vai eliminando os frutos amargos da sua vida. Então, se você age 100% da sua vida sem expectativa, sem gerar karma, em algum momento você vai eliminar seus karmas e você vai eliminar seus sofrimentos, que também é chamado de iluminação. Beleza, essa é uma maneira de se iluminar por meio do Karma Yoga. Mas existe uma outra etapa do Karma Yoga que é muito mais próxima da gente, que é, em vez de você eliminar o seu ego, as suas tendências, os seus frutos, você constrói um ego, você constrói tendências, você constrói frutos, você nutre frutos que vão ser benéficos para sua vida. Então, nossa, eu tenho muita dificuldade de lidar com meus vícios. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo de manhã. Eu tenho muita dificuldade de lidar com... Cara, vai tomar creatina e vai malhar. Vai se isolar dos amigos que estão usando droga para sair de perto das drogas. Construa uma vida, construa cargos, construa tendências que vão te fortalecer para que você consiga dizer não porque você não quer mais cultivar. Porque se você não constrói esse ego forte, essas tendências fortes, você vai ser arrastado por tudo que está aparecendo na vida. Então eu vejo essa etapa intermediária. O Sadhguru até tem uma história muito interessante no livro Karma dele, que é um senhor, ele estava muito velho, mas ele sempre trabalhava lá no jardim com a enxada e ele fazia isso antes de comer. E aí um dia os filhos falaram, não, você está muito velho, você não pode trabalhar. Ele falou, não, se eu não trabalho, eu não como. E aí os filhos esconderam as ferramentas e ele não teve como trabalhar. E por uma semana ele não comeu. Até que os filhos falaram, cara, ele não vai comer, dá as ferramentas. Ele foi lá, ele trabalhou, e aí ele sentou à mesa e falou, primeiro o trabalho, depois o prazer. Ele foi lá e comeu, mas ele ficou tão fraco, porque ele já estava fraco antes, que ele morreu. E o Sadhguru fala, um ser desse, não existe inferno para ele. Não interessa o que acontece no mundo de fora, ele está disposto a sacrificar a própria vida para estar firme no princípio. Então ele construiu tendências de tanta firmeza de caráter e resolução. Cara, podem estar chicoteando ele, vai ser como Cristo. Ele não vai estar falando, meu Deus, a minha vida é horrível. Ele vai falar, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É uma firmeza tão grande que não tem tempo ruim. Não tem, estou sofrendo, sou uma vítima. Não, ele está firme. Então, é difícil, é. Então, a gente vai um passo por vez e constrói um ambiente propício para começar a ter mais facilidade com aquilo. De novo, o karma significa, antes de mais nada, que você é responsável pelos frutos que você colhe na sua vida. Então, tá difícil? Já tomou ação? Beleza, então agora toma uma ação que você consegue tomar, que você tem energia para isso. É por isso que eu não gosto do fatalista que não consegue tomar, tipo, tem como. Sempre, a gente sempre tem como. Sim,
Sempre tem como. A questão que eu coloquei foi só do poder dos samskaras e dos. Como é que você falou? Na Vassana. Vassanas, isso, Vassanas. Vassana. O poder dos samskaras e do Vassanas, é isso que eu tô querendo trazer, né? Enfim. A Fara me perguntou aqui como estudar de forma efetiva sobre o karma. O que que você teria a dizer para ela? Ah, eu acho que tem dois lados. O primeiro é o estudo teórico e o segundo é como você realmente vê isso de forma prática na sua vida para melhorar a sua vida. De teórico, eu recomendaria primeiro o livro Karma, do Sadhguru, que eu acho que ele não dá uma visão completa, como que o Hanuman trouxe, mas ele quebra vários preconceitos e coloca de uma forma muito agradável de ler. Então é bem gostoso. Eu acho que é a melhor porta de entrada que eu conheço. E aí depois aprofundando, cara, manda uma mensagem para mim, pro Hanuman, tipo, a gente vai trocando, a gente adora conversar sobre esses assuntos. Mas eu acho que essa é uma boa porta de entrada. Agora, pro lado prático mesmo, de como mudar a sua vida a partir desse conceito, mais que um conceito, né? Essa lei, né? Você entende que existe gravidade, se larga uma coisa, ela vai cair. Então, você não vai largar uma coisa porque você entendeu a gravidade. Então, como entender o karma de uma forma que você possa aplicar e realmente melhorar a sua vida, diminuir o sofrimento, ser mais feliz? O que eu diria é meditar. Tem trilhões de práticas espirituais. Simplesmente ser uma pessoa boa, uma pessoa dedicada, isso já ajuda muito. Mas meditar traz essa consciência de uma forma muito prática. E foi exatamente por isso que eu sistematizei o método de meditação do meu curso, né, Esporte Dentro de Meditação, que é justamente para a gente não apenas, agora eu tô tranquilo e volta para a vida e volta para o Grand Canyon gritando ódio, dor, sofrimento, e você fica vivendo no eco de ódio, dor e sofrimento. Não, você vai lá e fica tranquilo e usa essa calma mental para entender qual que é o seu vasaná, né? Qual fruto, qual eco tá vindo. E você fala, cara, isso está acontecendo, beleza, então deixa eu me chamar em outro lugar. Isso eu tô colhendo, deixa eu plantar uma semente diferente para que eu não continue sofrendo com isso, para que eu tenha uma vida melhor no momento que eu for colher os frutos, dessa semente que eu estou plantando. Então, essas são as recomendações que eu tenho. Você teria alguma coisa a acrescentar? É, de maneira simplificada e de maneira prática, né? Como a gente falou mais cedo, o primeiro ponto é perceber o padrão kármico. Então, uma prática, por exemplo, o Davi falou da meditação, sempre bom, né? Mas se não quiser meditar, tudo bem. Existe uma outra prática muito poderosa que é a toda noite ao se deitar, antes de dormir, você fazer uma revisão do seu dia. Fazer uma revisão, como foi o seu dia, quais foram as suas ações, quais foram as suas reações, se você passou por algum gatilho, como você reagiu, né? Fazer essa revisão e se você tiver realmente afim, até fazer um diário assim, é, toda noite para observar esse padrão. Então, o primeiro ponto seria você conseguir identificar. Assim que você conseguir identificar, você vai continua percebendo e continua identificando e aí você vai aos poucos se sentir realmente é, poderoso a ponto de utilizar a sua vontade para fazer diferente. Falar, hoje eu acho que eu vou fazer um pouco diferente. Talvez eu não consiga me comprometer a fazer tudo diferente, mas eu vou me comprometer a tentar fazer um pouquinho diferente ali, um pouquinho melhor, e aí você vai aos poucos realizando essa tarefa, né? A Janaína aqui perguntou também se o Eu karma posso é fazer uma um lei de. pequeno comentário? Isso que você falou é maravilhoso. A meditação, eu vejo ela como uma arte da introspecção. Então, são ferramentas para que a gente fique muito habilidoso na introspecção. E a introspecção é exatamente isso que você falou. Então, é como se você tivesse recomendado, vai fazer uma trilha na natureza, e eu falei, beleza, mas faz um fortalecimento antes de fazer a trilha na natureza. Porque, no fim, é exatamente isso. É olhar para dentro e perceber, cara, isso aqui é uma tendência que eu tenho, e eu não quero ser refém, ser vítima dessa tendência. Então, a partir desse momento, eu escolho que o meu karma vai ser oposto. Mas é perfeito, isso que você falou é 10 de 10. Show. Obrigado aí, Farmi, pela contribuição.
Janaína perguntou se o karma é uma lei de causa e efeito, até que ponto estamos colhendo, apenas colhendo o passado e em que momento despertamos para realmente transformar o nosso destino. O karma nos prende ao passado ou nós, eu imagino que ela vai continuar falando, nós conseguimos tipo, mudar isso, né? Uhum. Quer começar? Bom, posso começar, mas é basicamente o que já foi dito, né? Não é só não é que ele te prende ao passado, né? E você tá sim colhendo os frutos das suas ações passadas. Mas não é uma sentença, como o Davi falou, não é uma sentença, né? Então não é fatalista, né? Na verdade, o karma não é uma punição, o karma é um professor, é um grande professor divino. Na verdade, a lei do karma é a misericórdia divina, né? Realmente mostrando que as suas más ações, né, seus maus hábitos, têm essas consequências, para que você possa, aos poucos, tomar ações diferentes que vão te sintonizando mais com a harmonia de Deus, com as leis naturais, e naturalmente a alma vai se sentindo, o ser vai se sentindo mais realizado, mais em paz consigo mesmo. Mas é um trabalho, é um exercício diário, assim, não é da noite para o dia, é um exercício diário, assim. Perfeito. Eu acho que o que você falou é cirúrgico. A gente não está preso ao passado. A gente está colhendo o que a gente plantou, mas a gente nunca perde o poder, a liberdade, que, como eu falei desde a minha primeira fala, a principal coisa que é, karma significa que você molda o seu futuro, você é o responsável pelo seu destino, você é responsável pelo que você vai colher para sua vida. Então, está no cenário de terra arrasada, é difícil plantar uma coisa boa? Beleza, vai lá e prepara a terra, aí depois você planta uma coisa boa. Vai demorar? Vai, mas você não está preso aqui. Você tem o poder de mudar aquilo. Sempre. É isso que karma significa para mim. O poder de mudar e escolher o fruto que você vai escolher, que você vai colher. O poder de moldar, o poder de construir a vida que você vai viver. Meu Perfeito. querido, estamos praticamente em 1 da tarde. É, eu acho que não temos mais perguntas. Você quer fazer algum comentário final? Só agradecer por esse espaço aqui, gratidão, Davi, por proporcionar esse espaço aqui para a gente ter a nossa conversa. Gratidão a todos que participaram, Farame que ficou com nós aí até o final. E é isso, o ensinamento, só tirar isso, assim, se puder tirar isso da live é o mais importante. Tipo, só entender que compreender o karma é uma ferramenta para você se empoderar e realmente se tornar mestre do seu destino. Não ser um escravo do seu karma passado, mas se tornar mestre do seu destino. Ram Ram. Depois dessa, eu vou simplesmente agradecer e desejar uma semana abençoada a todos e reforçar que tanto eu quanto o Hanuman, que esteve aqui comigo nesse debate, nessa conversa divina, a gente está aberto para conversar, então qualquer coisa podem mandar mensagens, tanto para indicação de livros, materiais, para debater, enfim, parcerias. Eu agradeço muito a todos e que possamos plantar as melhores sementes para nós e para toda a existência. Ora, mas se vai. Que assim seja. Uma ótima semana a todos. Gratidão. Uhum.